Perdão. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Ai. E aí? Vamos pra live? Giovanna, esse é o meu gato, esse é o Arnold. De André. Tudo bem lá, viu, André? Você viu? Então, notícia boa aí. O teu eletro tava bonitinho, tá? Então só tem aquilo que eu te falei, que é a questão do pré-treino, que, né, você não é um cara que deve tomar estimulante, né? Mas de resto, tudo bonitinho. Bom, bom dia para vocês, feliz Dia das Crianças para vocês. E bom, hoje é dia de correr atrás das crianças e eu tenho 2 crianças aqui e uma criança adulta. Então a gente vai fazer a nossa live aqui, depois treinar e partiu almoço do Dia das Crianças. Até porque eu também tô com bastante trabalho, tenho bastante coisa de consultório para ver. Mas o dia começou hoje cuidando de outras crianças, né, de gatinho. Olha só o que eu tirei do Arnold. Quantidade de pelo, tá? Então você tem seu bichinho, você tem seu gatinho, lembra, né, de rasquear o bichinho hoje para tirar os nós dele, o quanto ele deixou, né, porque tadinho, ele tolera aí uns 15 minutos, mais que isso ele não aguenta não, mas ele deixou eu rasquear ele 15 minutinhos aí, tá bonitinho. E vamos lá, vamos responder a pergunta de vocês. Hoje, 10 horas da manhã, a gente vai postar eu e o Belmiro, que é o resumo da live de ontem. Eu não sei se vocês conseguiram assistir a live de ontem, que foi sobre a questão da carga, né? Que eu fiz especialmente para o meu amigo Gorgonoide, que ele foi fazer um vídeo lá, o pessoal não entendeu a brincadeira, começou a descascar todo mundo. Aí eu falei, meu Deus do céu, que confusão é essa? Gorgo, ó, dessa vez eu vou te salvar, viu? Porque eu gosto muito de você, mas... Pô, velho, tem coisa que você não pode deixar para entendimento do pessoal, senão o pessoal acha que é aquele jeito mesmo, aí a coisa fica ruim. Mas ontem eu e o Belmiro a gente fez uma live sobre carga, né? Fala para vocês o que é carga, né? E tem uma série de definições, como a gente falou, né? Todo mundo confunde carga com peso, né? Então, tem sobrecarga, tem carga de trabalho, tem carga interna, tem carga externa. A carga, ele é o nome da quantidade de trabalho que você faz, na verdade, né? Então é um pouquinho mais... é um tema que vai um pouquinho além disso, tá? Mas vamos para as perguntas de vossas excelências, para saber o que vocês querem saber hoje no seu banho de toda manhã, né? E vamos começar hoje com o Instagram. Vamos ver o que o Instagram traz pra gente de perguntas. Daniel Brenner já falou pra Roberta que a ama? Boa pergunta, Daniel. Acho que é das perguntas mais relevantes. Quando você acorda de manhã, você fala pra pessoa que tá com você que você a ama. Primeira coisa que eu falei pra ela: bom dia, meu amor, eu te amo. Né? É assim que você acorda. Isso é. Principalmente se a pessoa vai trabalhar. Hoje a Roberta vai trabalhar fora e, meu, tadinha, tá super corrida aqui pra ela. Mas enfim. Parece brincadeira, mas, Daniel, você toca num assunto muito importante, né? Que é a atitude, é você demonstrar. E isso me lembra algumas coisas, né? Porque
atitude, ela define muito moral. E o discurso define muito a estética. Então, você nunca pode deixar que o discurso ele tente encobrir a atitude. Ou seja, a estética nunca pode ficar na frente da moral. Moral é o que você faz, estética é como parece. E isso é uma coisa importante, Daniel, porque não só nos relacionamentos, mas na sua vida em comum, a sua vida social, no seu trabalho, ou mesmo em outros tipos de relacionamentos, relacionamentos de amizade, seus amigos. É essa batalha constante entre moral e estética, né? O que você faz e aquilo que você fala, ou como você conta aquilo que você não faz também, né? A estética também é isso. A estética é um jeito de, muitas vezes, de te ludibriar. E eu acho que isso também tem muita relação com a situação política do país, onde você tem um problema moral e um problema estético, né? Mas isso daí eu vou deixar para outra situação a gente conversar. A única coisa que eu falo para vocês, tem um monte de político falando para você anular seu voto. Os políticos estão falando isso por uma questão muito simples, porque o deles está garantido, tá? Então, o político fala para anular seu voto, só que ele tem estabilidade, ele tem 300 mil auxílio diferente. Então vocês não vão ver gente que não está com o seu garantido falando vocês para anular voto, viu? Fica bem esperto. Todo mundo que está falando para você anular voto é porque já garantiu dele. Então, para mim, isso é um pouquinho de falta de lisura, né? Como a gente fala, para não usar um adjetivo mais pesado, né? Então, fique esperto, né? A razão, e aí eu tenho que chamar vocês para escutar falar sobre uma escritora que é a que mais influenciou os Estados Unidos nas últimas décadas, na era moderna, que nem era americana, ela era alemã, Ayn Rand. Ela foi para os Estados Unidos e com aquilo que ela escreveu, ela influenciou milhares de pessoas, milhões de pessoas, e continua influenciando. E o que a Ayn Rand fala é sobre a necessidade de você tomar decisões racionais. Uma das coisas, né? Ela fala muita coisa sábia. Recomendo para vocês ler. É um livrão, o livro mais lido da Ayn Rand, né? Ele é um livrão grossão assim, mas vale a pena. Sobre os ombros de Atlas. E ela fala sobre a necessidade de tomar decisões racionais. E é racional você minimizar o dano, né? Você tem uma situação que o dano é iminente e você precisa tomar uma decisão, você não vai decidir, você vai deixar as pessoas elas causarem o dano que elas quiserem. Como eu falei para vocês, o político que já está eleito, que está mandando você anular seu voto, tá lindo, ele está eleito. Ele está com o salário garantido, ele está com as mordomias dele garantidas, ele está com os direitos dele garantidos, ele tem foro privilegiado. É tudo na mão dos caras. Agora, para você que está aí e que vai ficar debaixo de um governo, cara, fique esperto. Muito esperto. E aí eu recomendo que é a construção da Ayn Rand, que é, se você tem uma situação que você se acha no dano, né? Tome a decisão pelo menor dano possível. Agora, o que eu lembro para vocês? A gente está numa situação de moral versus estética, né? De um lado, a gente tem uma pessoa que, né, cometeu crimes. Do outro lado, a gente tem uma pessoa que não se expressa bem. E aí é o julgamento de cada um, tá? Não vou falar para vocês em quem vocês têm que fazer isso ou aquilo. Não é minha função, a única coisa é só não caia no canto desse pessoal que já tem tudo ganho, viu? Porque quem tudo ganha, para eles qualquer situação é boa. Se o Brasil afundar é bom, porque aí eles vão falar assim, tá vendo? Não falei? Para eles, se o Brasil dá certo, é bom, porque eles vão falar assim, tá vendo? A gente ajudou. Então, não caia nessa mandracaria.
Seguindo, tomar creatina vencida. Guilherme, creatina vencida... Assim, você sabe que suplemento vencido, né, ele tem um tempo de tolerância. Mas, sendo muito sincero, cara, eu acho que não acho razoável... Exatamente, Camila Leão. Revolta de Atlas. Esse é o livro. Nenhum suplemento vencido é bom você consumir, cara. Então, não vale a pena, não. Vinho de Marte. Por que a proteína é priorizada e quem se forma glicogênio é o carboidrato? Não é uma questão de ser priorizado, é uma questão de ser dado um valor diferenciado. A proteína ela tem tanto valor porque ela é construção do seu físico. O carboidrato e a gordura são energia para o seu físico. Se você vive só de carboidrato sem gordura, você só tem energia rápida. Isso em algum momento vai te complicar. Se você vive de gordura sem carboidrato, você só vive de energia lenta. A hora que você precisar de energia rápida, você vai se complicar. Por isso que um dos trabalhos mais difíceis do nutricionista é equilibrar isso daí. Coração. Dá um oizinho para as pessoas. Tô parecendo fantasminha, eu só fiz a pele branca que eu vou gravar e o restante tô sem. Fala para as pessoas que é difícil equilibrar proteína e carboidrato. Fala. Muito difícil. Muito difícil equilibrar a caloria não proteica da refeição. Que é a pergunta do Vinho de Marte. Ele perguntou, ó, proteína, por que proteína se quem forma glicogênio é carboidrato? Porque quem forma o tecido, o componente do tecido é o aminoácido. O carboidrato é a energia para formar esse tecido. Ai, como eu amo. Eu preciso hidratar. Beijo, te amo, bom dia. Almoça com as crianças, que é dia das crianças. Feliz dia das crianças para todo mundo que tem criança. Beijo grande, tchau, tchau. Ai... Eu volto às 3, tá? Tá bom, amor. Te amo. Eu vou sair com as crianças, pode ficar tranquilo. Todo mundo vai estar vivo quando você voltar. A casa, eu não garanto. A casa é a casa. Te amo. Casa. Bom trabalho. Obrigada. Casa já são outros 500. Casa. Ai, Jesus amado. A casa. Pensa só, eu, 2 crianças, 4 gatos. O que pode dar errado? Fala pra mim. Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos repassar. Aniversário do Thiago Souza, então, em primeiro lugar, grande coisa. Segundo lugar, muito bom que você treina. Fico feliz, Thiagão. Importantíssimo. Dummy Fitness, bom dia. LPF Bracing Vacuum. Vacuum é o exercício, Dummy. Bracing é a técnica. LPF é o tipo de treinamento. Beijo para sua filha Júlia Carolina. Meu Deus do céu, Júlia, você tem 3 anos e você já escuta o banha? Eu vou ter que moderar as coisas que eu falo, os palavrão. Perdão, tá, Dami? Não é por querer, é por falta de bom senso mesmo. Falta de juízo! Ah! Gustavo Gonçalves, rotura completa do tendão da cabeça longa do bíceps. Cirúrgico, meu. Ortopedista em Brasília, pô, tem um Fabião. Ai, caramba, me chama no direct do Instagram, eu te passo o contato dele. Fabião foi residente comigo, hoje ele é chefe de um serviço lá de Brasília, ele é um puta cara bom. Ele é excelente. Zaidan, consigo agendar a consulta pro ano que vem, quando eu abrir a agenda em novembro, moro em Manaus. Zaidan, calma, chama no direct do Instagram, a gente dá um jeito de te encaixar, fica tranquilo. Sempre tem um jeitinho. Sembon Zakura. 18 anos, pretendo fazer tratamento com GH devido a baixa estatura. Não há possibilidade de crescimento. Tá? 18 anos, meu amigo, infelizmente. Você já tem o índice de Risser fechado, que é a ossificação do quadril. Provavelmente a tua ossificação do punho já foi. Não te recomendo. Você vai ter mais efeito colateral do que efeito que você deseja. Aninha Vicente tem artrite crônica na sínfise púbica. Descobriu no meio do ano passado. Fiz físio até meio desse ano e continuei com musculação. Cirurgia. Aninha,
artrite crônica na síntese pública está com cara de uma pubeite mal curada. Antes vai descobrir se não é uma pubeite mal curada, coração. Porque realmente, uma monoartrite inflamatória para ser no pubis tem que ser muito caprichosa. Né? É um diagnóstico que eu tenho dificuldade de aceitar. Eu investigaria mais. Processo tifoide levemente saltado, sem nenhum problema, Marcão. Tua vida está normal, segue adiante. Luiz Gabriel, te vi perto na Olímpia, tem um TAF domingo, estou treinando, o que fazer ou não nesse fim de preparação? Luiz, não corte calorias, tá? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou comer saudável antes do TAF. Mas não coma besteira, né? Não vai socar caloria para dentro, porque senão você vai ficar bem complicado. Come, pelo menos faça 5 refeições por dia, tá? Coma frutas e principalmente, meu amigo, que vai fazer mais diferença pro teu TAF, descanse, tá? Seria legal que você pudesse dormir umas 9 horas no total na noite anterior desse TAF. Isso pode te ajudar muito. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Dami, relaxa, a Júlia vai fazer 19 anos. Meu Deus do céu, mas ela ama vocês, ama muito. Espero conseguir com vocês no evento Fit de São Paulo dia 19 de novembro. A gente vai estar lá, Dami, relaxa. Meu Deus do céu, você tem uma filha de 19 anos. Jesus amado, coração. Gonçalo, aliás, olá Portugal. Não é bom dia, né? Porque essa hora Portugal são 4 horas a mais, o que significa que são exatamente em Portugal, 13 horas e 2 minutos. Em Portugal, 13 horas e 2 minutos. Um beijo, Portugal. Bebida energética tem taurina e carnitina. Taurina não deixa tremer, a carnitina é para o útero. Não tem nada a ver com liberação de gordura. Gonçalo, eu não entendi nada do que você escreveu. Taurina, na verdade, ela é um GABAérgico, né? Ela diminui o que é a sensação ruim de ansiedade que o estimulante causa. A L-carnitina, ela melhora o que é a função do receptor androgênico, tanto que a gente usa em síndrome de ovário policístico, a gente usa em terapias para melhorar a fertilidade masculina, quando o sujeito usou esteroide e a gente precisa fazer um TPC, né? Então são recursos que a gente acaba lançando mão. Lincoln Franco, bom dia. Murilo Pomper, Murilão, sigo desdentado e de molho. Que seja um ótimo feriado a vocês, meu irmão. Nossa Senhora Aparecida cubra com seu manto de amor. Você e sua família, Murilo. Um abração. Pentear gato de manhã pra você ver só. Amém. Camilinha, ômega 3 para ressecamento ocular serve? Tem dose mínima e máxima? Camilinha, serve sim. Né? Recomendo aí da ordem de 3 gramas dia. Você pode consumir 1 grama em cada refeição principal. Você pode consumir 2 gramas de manhã, 1 à noite. Você pode consumir 1 grama de manhã e 2 à noite. Lembrando que o ômega 3 ele modifica o que é a capacidade de esterificação do colesterol e ele tem impacto no triglicérides. E aí, se você tomar à noite, provavelmente a maior dose à noite, você vai ver a alteração do seu triglicérides. Lincoln Franco, SHBG 21, testo livre 1019, total 403. Não deve se preocupar, Lincoln. A única coisa é, se você for refazer esse exame, refaz esse exame com uns 3 dias de repouso sem treino, porque aqui o que aparentemente está acontecendo é que você está tendo uma demanda por causa do exercício, tá? O Thiago já falei, Dami já falei. Murilo, que formidável, dicas culturais, além de tudo, são sempre bem-vindas e que ponderações sensatas e necessárias. Que bom, Murilão. Professor Rodrigo Constantino, cestinha do dízimo da nossa Igreja Universal do Treino de Deus. Aleluia, irmão, aleluia. Bom feriado, Rodrigão, bom dia pra você, meu. Com Deus aí, tudo de bom. Lincoln Franco de Carli, tá, 23 anos, 0 álcool e ergo, desinteresse sexual alto. Cara, pode ser que o seu estradiol esteja baixo, tá? Isso daí vai acontecer em 2 situações.
overtraining, tá? E redução calórica. Precisa ver se o que você está comendo ele está adequado, porque em situações de redução calórica você vai ter um impacto negativo na sua libido bem importante, tá? E overtraining a gente tem que pesquisar, né? Tatiane Venturi, bom dia, só para não perder o costume de dar um oi. Oi, Tatiane. Ah lá, a Aninha Vicente respondeu pra gente, foi uma pubeit mal curada mesmo, até hoje não melhorou nada com a físio, eu era atleta de basquete e tive que parar por conta disso. Aninha, vamos fazer algumas ponderações. Atleta de basquete, primeiro, você trabalha é praticamente anaeróbico, você está correndo para lá e para cá. Isso quer dizer o quê? Treino de força é fundamental. Segundo, é muito fácil você desequilibrar a força do seu quadríceps em relação aos seus músculos reto-abdominais, que controlam em parte aquilo que é o equilíbrio anterior e essa tendência que você tem de puxar a sínfise, né? Imagina que o quadril de frente, quadril de lado. A sínfise faz assim, tá? Em vez de ficar fazendo assim. E aí o que tem que regular em você? Provavelmente você tratou o pub, e não é assim. Quando um fisioterapeuta ele assume um caso como o seu, ele vai fazer mecanocinesiologia, ele tem o cuidado de avaliar todo o equilíbrio da musculatura, né, postural e dinâmico do membro inferior. Então, em primeiro lugar, sinfisite púbica, pensa que o quadril ele faz assim quando você corre, tá bom? Por alguma razão, que pode ser falta de força de reto abdominal, excesso de força de quadríceps, impacto, falta de força de glúteo médio, aumento de força de quadrado lombar, a sínfise, ela para de fazer isso e ela começa a ter uma força de cisalhamento, que é assim, ó. Entendeu? E aí a sua sínfise começa a ter dor. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que fortalecer core, tem que fortalecer quadrado lombar, tem que fortalecer glúteo médio, tem que melhorar a posterior de coxa, tem que equilibrar a força do posterior de coxa com o quadríceps. Por exemplo, você vai ter problema sempre que a força do posterior de coxa for menor do que 60% do que a força do quadríceps. Então essas coisas são importantes você fazer, né? Se você fez só aquela físio, que é a físio por meios físicos de analgesia, isso te alivia, mas você é atleta, então tem que recondicionar todo o seu aparelho mecânico para funcionar com isso, tá? Então, fica atenta com isso. Eu acho que foi mal curada, tá? Infelizmente, você vai ter que dar algumas semanas de descanso do basquete e você vai ter que fazer musculação. O que o fisioterapeuta vai fazer com você praticamente é um treinamento de musculação, um treinamento de força, coração. E aí, com certeza a coisa vai melhorar. Mas assim, você está arrastado um ano, tá crônico. Não é uma coisa que a gente vai resolver em 6, 8 semanas. Eu acho que vai demorar em uns 3 meses pelo menos. Mas dá para fazer. A priori eu não te recomendo operar, né? Sinfisite púbica não é uma coisa que eu gosto de operar, meu. Real. Eu acho que o resultado, assim, o tempo que você vai ter que ficar de repouso pela cirurgia, você podia ficar de repouso sem cirurgia. E sem eu ter enfiado bisturi ali, entendeu? Eu gosto de operar, eu adoro operar, mas eu gosto de operar quando a coisa vai dar certo, né? E sinfisite pública são raras as situações, né? Raras não, mas são poucas as situações onde você vai ter sucesso nessa cirurgia, né? O sucesso vai advir da cirurgia e não do repouso que ela vai provocar, entendeu? Sem falar que você vai ganhar uma cicatriz de Phanestil, como se você tivesse feito um parto. Vinícius Luiz, vou correndo até o treino 3 km como é uma distância pequena, melhor ir rápido, pace de 4.3, ou devagar, pace de 6.3, pensando em queima de caloria. Vini, se é para aquecer, vai rápido. Ai, Camila, rinite tá foda, viu? Nem me fala. Ednei, gostaria de saber como funciona o empilhamento de uma droga. Inicio o uso de decanoato de nandrolona, posso diminuir a dose e conseguir o mesmo efeito? Ednei, essa é uma matéria complicada pelo seguinte, tá? Quando você fala que você vai usar
um esteroide anabolizante, e a gente separa, testosterona é o hormônio, decanoato de nandrolona que você falou é um esteroide anabolizante, tá? O esteroide anabolizante, ele é um derivado de testosterona ou ele é um derivado de DHT. Isso quer dizer que ele não possui as mesmas propriedades idênticas à testosterona ou ao DHT. Então você está falando do decanoato de nandrolona. Ele é um derivado de testosterona, é a 19-nortestosterona, tanto que ele aromatiza e ele reduz. Ele tanto vira estradiol quanto ele vira testosterona. Mas ele não é uma droga de reposição hormonal, porque ele não substitui a testosterona. Ele é um esteroide anabolizante, ele não é um hormônio, tá? Eu gosto de separar as duas coisas. O hormônio é o que o corpo produz, esteroide anabolizante é o que o homem construiu a partir do hormônio. Tudo bem até aqui? Ótimo, então vamos seguir. Bom, quando você tem um esteroide anabolizante, ele é derivado, então, ou de testosterona ou de DHT, de hidrotestosterona, tá? Qual é a diferença? Uma diferença básica e importante aqui é que um esteroide anabolizante derivado de DHT, ele não aromatiza. Exemplos, oxandrolona, stanozolol, drostanolona, né? São exemplos de derivados de DHT não aromatizáveis, tá? Agora, isso não quer dizer que ele ser um derivado de DHT, por exemplo, ele vai cumprir as funções do DHT. Exemplo, o DHT aumenta a libido. O que as pessoas podem experimentar com oxandrolona, por exemplo, é uma queda de libido. Aliás, é o mais comum. Eu vou ter queda de cabelo com stanozolol? Depende da dose. Supondo que você tivesse numa dose fisiológica para stanozolol, que não existe, porque o stanozolol ele é um esteroide anabolizante, ele não é um hormônio, tá? O stanozolol ele daria, se ele tivesse uma dose muito baixa, semelhante ao fisiológico, ele tenderia a não dar a mesma queda de cabelo, por exemplo, que o DHT. Por quê? Porque ele é um anabolizante, ele não é um hormônio. Quando você constrói um anabolizante, você constrói para ter o efeito anabólico, não para ter o efeito androgênico, que é uma coisa que as pessoas se debatem muito, né? E que muitas vezes elas entram em conflito, né? Discutindo o que é um e outro, ou até se confundindo, né? Em algumas situações. Mas o que existe também é que existe uma coisa que chama resposta individual. Então tem pessoas, por exemplo, que ao usar um determinado esteroide anabolizante, que não é um hormônio, né? Ele é um esteroide anabolizante, ele tem uma intensa queda de cabelo, né? Aí você fala assim, mas é um esteroide anabolizante, não deveria fazer isso como um hormônio. Então, mas para aquela pessoa fez. Isso é uma das coisas mais difíceis, né? Que não pode ser desprezada, e você não pode deixar de falar para o paciente, né? Que pode acontecer quando ele decide usar um esteroide anabolizante, né? É imprevisível o que pode acontecer com ele, porque você não sabe a sensibilidade que esse cara tem, né? E você não sabe o quanto ele pode reagir tanto bem quanto mal ao esteroide. Não é uma ciência precisa, pessoal. Por isso que a medicina ela olha com muita reserva essa questão do uso de esteroides anabolizantes, mesmo quando indicação, porque é muito impreciso, porque depende do paciente. Então, quando você fala de stacking, de empilhamento, né, o que é? É o sujeito, por exemplo, ele começa a usar uma testosterona numa dose mais alta para ter o efeito anabólico da testosterona, só que aí ele carrega junto o efeito androgênico. Beleza? Aí, ele vai lá e coloca por cima, por exemplo, o decanoato de nandrolona que você citou. E ele coloca por cima, por exemplo, um HGH. Mas não é um esteroide. Então, mas o empilhamento é o que a gente chama do uso de drogas progressivo, né, para tentar ganhar um aumento na capacidade anabólica. O problema é que o empilhamento ele tem um limite. Chega uma hora que você depende de receptor, na verdade. E você não tem receptor à vontade. Chega uma hora que você tem mais droga do que receptor. No exame, quando a gente sabe que isso aconteceu? Quando, por exemplo, o número de testosterona livre é maior do que a testosterona total. Dá esse
problema nos métodos de avaliação. Você fala, como é que pode ter mais testosterona livre do que total? Total não é tudo que você tem? Fato, é verdade. Mas uma das coisas que você percebe que a coisa está muito mal é quando você tem uma quantidade de testosterona livre apontada no exame, além da testosterona total. Cara, é o que eu te falo, eu não te aconselho a usar esteroide anabolizante, muito menos fazer empilhamento. E uma coisa você precisa saber, né? O esteroide anabolizante ele não substitui o hormônio. Por quê? Porque ele não é feito para substituir o hormônio, ele é feito para ser um anabolizante. Isso quer dizer que, principalmente com o decanoato de nandrolona, você provavelmente vai experimentar uma queda grande de libido. Por quê? Porque o decanoato de nandrolona ele ativa pelo menos 22% de receptores progestagênicos, né, receptores de progesterona no corpo. E quando você ativa receptor de progesterona no corpo do homem, acabou. O cabra dá aquela bodeada, né? Tendência pela qual faz um cara que usa decanoato de nandrolona, ele tem uma tendência para uma depressão mais irritada. Então, eu só falando um pouquinho do que você está fazendo, me alonguei nessa resposta porque eu acho que é importante falar esses assuntos para você entender o que você está fazendo. E, eu te falo de desempenho, né? Falar de esteroide sem falar do seu treino, sem falar da sua dieta, é a mesma coisa que falar que você vai pôr, sei lá, aerofólio turbo num Astra quebrado, né? Se o carro não está funcionando, cara, você pode pôr, sei lá, foguete nele, não vai funcionar. Então, faz o basal, tá? Todos os meus amigos que são fisiculturistas e são pessoas que sabidamente, né, eles fazem uso de esteroides, eles falam a mesma coisa, eles falam, tem dois problemas grandes hoje. Primeiro problema, quando a gente começou a usar esteroide, a gente não sabia que podia dar problema. E a gente se arriscou, sem ter essa escolha. Hoje a molecada sabe que vai dar problema e mesmo assim usa. Segundo problema, que é o que eles falam. A molecada não tá nem aí para treino, dieta, nada, e sai socando esteroide. É uma receita para dar errado. É uma receita para dar muito errado. Então, se você usa esteroide, se você quer utilizar, escute isso, não como uma crítica à sua pessoa, isso não é uma crítica a você, né? Isso é uma crítica a uma forma de pensamento que tem dominado as pessoas e que tem ganhado vulto, né? Porque é fácil você ir lá e usar uma droga, mas é muito difícil você ir treinar. Quarta-feira, feriado, eu tô aqui pedalando para fazer minha 1 horazinha de cardio, já deu 32 minutos. E vocês? Vocês prepararam para treinar hoje? Vocês se programaram para treinar hoje? O que vocês comeram de manhã? Que hora vocês acordaram? Sabe, é uma cegueira seletiva, né? Eu quero enxergar tudo que o fisiculturista faz, mas eu só quero fazer aquilo que me interessar. Então, essas coisas são complicadas. Vocês têm que observar, se for para ver o big picture, você tem que olhar tudo, você tem que olhar tudo que a pessoa faz. E você tem que entender que a coisa parte da dieta, parte do treino, não é do esteroide. Porque se você começar do esteroide, eu prometo para você que vai dar errado. Isso não só sou eu que falo. O Renato fala isso, o Júlio fala isso, o Adam fala isso, o Kaminsky fala isso. Cara, me aponta um sujeito que vai falar para vocês, não, vai tomar esteroide garantido que vai funcionar. De verdade. Acha um cara que fala isso. E vamos achar o resultado dele. É o que eu deixei postado lá ontem, né? Ou você tem resultado ou você tem conhecimento. Se você não tem nenhum dos dois, você só tem opinião. E opinião baseada em nada é nada, né? Olha aqui. Romário Sartori. Que bom falar com você, Romário.
Romário, você tem meu telefone, você não precisa me mandar um superchat, mas tudo bem, obrigado. Né? A gente agradece muito a sua solidariedade, o seu compromisso com a família, mas está lá. Deus abençoe você e sua família também, e eu fico feliz que você esteja cuidando da bombinha. Bombinha que eu brinco, Romário coração. Tá zerado, graças a Deus tá tudo bem. E vamos que 2023 vai ser seu ano, Romário. Tô sentindo, cara. Eu acho que vai ser um grande ano para você. Já arruma espaço aí na sua casa para eu dormir aí, porque eu vou treinar na sua academia. Mas não vou ficar em hotel não, hein? Esse negócio de hotel... não curto muito não. Sembo Zakura. Comer churros e donuts depois do treino pode ser considerado bulk? Não, é considerado cagada. Paulo Guilherme, sou ectomorfo. É mais importante o número de refeição no dia ou a quantidade? Número de refeições. Paulo, se você tiver 5 a 6 refeições, beleza. Né? E a quantidade de comida, né? Ela só é importante se você conseguir dividir. Se você não consegue dividir, é ruim. Adam Jones, segui o conselho, fui para a cozinha, mas a esposa não está curtindo muito que comida saudável. Adam, coloca ketchup que engana. Tatiane Ventura, tinha muita dor lombar depois de ter filhos. Depois que comecei a musculação, ela simplesmente desapareceu. Resultado, tá longe, mas tô firme. Então, Tati, porque quando você engravidou, você teve um excesso de demanda da sua musculatura abdominal e você, entre aspas, lastiou sua musculatura abdominal. Isso faz você perder sustentação na coluna, isso faz aumentar o que é a demanda mecânica da coluna. Eu deixei no meu canal do YouTube um vídeo sobre, por exemplo, hérnia e treinamento com o Dr. Paulo Porto de Mello, neurocirurgião, meu amigo, meu veterano. Assiste esse vídeo, né, sobre dor lombar. Dá para você treinar jiu-jitsu se você tiver hérnia, por exemplo. Né, mas tudo é um método. E continua no seu treino. Demetrios, saindo do sedentarismo de 3 anos, 25 quilos acima do peso. Comecei no básico, alimentação, 45 minutos de musculação, 1 hora de caminhada diária. Não acrescentaria nada, só que você mantenha, Demetrios. Caroline Vermonde, sou iniciante na musculação, não tenho consultoria ainda. Qual a melhor divisão de treino? Tenho hipotireoidismo Hashimoto, qual a melhor dieta? Tenho APLV. Carol, não sei o que é APLV, sensibilidade a glúten. Carol, é assim, precisa ver o seu físico para ver, né, o que é a tua, o que seria a divisão de treino mais legal para você. Isso é tailor-made, tá? Frequência cardíaca pode ser um indicador que o treino está sendo executado com eficiência. Se 5 é a frequência recomendada. Minha filha de 4 anos te assiste. Meu Deus, Thiago, tira essa criança da sala. Frequência cardíaca sim, mas lembra que na musculação o objetivo não é subir sua frequência cardíaca, né? A gente usa a frequência cardíaca no cardio para achar a zona alvo. Eu tô agora, tá meio alto, tá 140. Não deve estar muito certo isso daqui não. Tem que abaixar um pouquinho. Mas na musculação é oscilação. Carol, assim, de uma forma genérica você vai ter um resultado genérico. De uma forma específica você vai ter um resultado específico. De uma forma genérica, se você treinar em dias alternados porque você está começando, é uma coisa muito equilibrada. Mas assiste a live de ontem que eu fiz com o Belmiro para você ver que tem situações específicas para a gente mexer com o treinamento. Um segundo. Jéssica Manzano, comecei a sentir ânsia nos treinos de perna, treino em jejum, que poderia ser? Isso daí chama acidose metabólica, Jéssica. Você está usando um glicogênio veiaco, né? Uma das coisas que ajuda um pouco isso, né, é você beber água, né? E claro, numa situação dessa a gente não usa pré-treino. O pré-treino piora isso daí, tá? Vamos voltar para Carol. Carol, assiste a live de ontem com o Belmiro, por quê? Porque você vai ver que tem uma série de formas de você reajustar ou de você ajustar o treino. E aí a gente pode ter para você tanto resultado metabólico quanto resultado estético. E isso é muito importante, né? É você ver que está dando resultado aquilo que você está fazendo. É isso que estimula a gente, né? Se você fica fazendo uma coisa, aquilo não dá resultado, você cansa. Você fala, pô, não vou fazer mais isso. Para que eu vou me colocar nessa situação? Então, procura primeiro um profissional de educação física para ele ajustar seu treino.
para você gostar de treinar. Legal? Vai no nutricionista, prepara a sua alimentação, para você ver as duas coisas acontecerem, sua saúde melhorar e sua estética responder. Esse é o segredo, não perde tempo não. Lembra que conselhos genéricos levam a resultados genéricos, e aquilo que você quer, na verdade, são coisas muito específicas. Éder, Brazilian Jiu-Jitsu, abração, Éder. Ai, ai, saudade do meu jiu-jitsu, cara, nossa. E o Paulão falou que eu tô bem, que eu não tô ruim não, que eu tô sem gás só pro jiu-jitsu, porque assim, existe uma questão de especificidade, não é porque eu pedalo todo dia 1 hora que eu tenho gás para lutar, é gás diferente, tá? E aí, para não me sentir mal, ele contou a história de um cara que é um ciclista muito bom, excelente, de nível de competição, e que treina jiu-jitsu lá na Barra Gracie de Perdizes, mas que ele também não tem muito gás para lutar. Então, quer dizer, nem tudo está perdido. Carlos Alcântara, você está com baita encurtamento de posterior de coxa, meu. Vai treinar com um professor de educação física, ou então vai fazer físio, ou então os dois. Tom PKD, descobriu uma retificação da cervical, que seria bom. Retificação da cervical, Tom, muitas vezes é um posicionamento antálgico, né? Você está fazendo alguma coisa que te está dando dor e você está fazendo espasmo na musculatura cervical. Eu acho que tem que primeiro avaliar a sua postura. Depois a gente avalia isso. Te recomendaria físio, te recomendaria até um pilates, na verdade, viu? Ai, que vontade de fazer pilates. Se bem que me falaram que tem pilates no meu prédio, do consultório. Eu vou ver isso. Ó, você conhecer alguém que faz pilates aqui perto, me avisa. Má Ferreiro, Muse, você acha que a ansiedade pode atrapalhar a perda de peso? Claro, Má. Por quê? A dieta você não faz com a boca, com o estômago. A dieta você faz com a cabeça. Se tua cabeça não tá boa, você não vai fazer dieta direito. Seu caso, né? Recomendo muito terapia, né? Quem faz essa parte de terapia lá no consultório? Doutora Tereza Soares Palmer, doutora Débora, uma querida. Então é importante que você trate a ansiedade, senão você não vai conseguir tratar a tua alimentação. Takamori. Comecei a acompanhar seus vídeos e seus amigos. Isso é incrível. Muita saúde para você e sua família. Amém. Obrigado. Quando vamos ver o Muso nas competições? Não vou te contar. Isso é segredo. João Vitor. Whey creatina ao acordar. Posso tomar termo junto? Então, o termogênico eu não te recomendo, João. Né? Tem aquele lance da creatina e a cafeína. Não é uma coisa muito... Não é absurda, mas assim... Diz o bom senso não misturar, né? Camila Leão chutou a canela de uma moça, não sei porquê. Dami Fitness. Quando é que existe a necessidade da utilização de glutamina? Hoje muitos profissionais dizem ser desnecessário. Dami, tudo tem uma utilidade, tá? Mas quando a gente fala de suplementação alimentar, a gente tem que pensar numa prioridade. Por quê? Porque senão você vai gastar milhares de reais em suplemento, a verdade é essa, tá? Mas assim, o que a gente sabe na literatura? A gente sabe que glutamina é muito bom para enterócito, a gente sabe que o bom funcionamento intestinal ajuda a vida de qualquer um. Então, eu acredito o seguinte, se você tem alguma alteração de sua função intestinal, faz sentido você usar a glutamina, né? Tem uma função secundária, porque a glutamina é o doador de radical NH3 para você formar alanina a partir de piruvato, então ele pode ajudar no ganho de massa muscular como um coadjuvante, por uma ação secundária, tá? E claro, se você melhora o seu intestino, você vai melhorar indiretamente sua imunidade. Não é que você tomar glutamina vai melhorar a sua imunidade. Não, ela melhora o intestino. Se você tiver algum problema de imunidade ligado à disfunção intestinal, você pode melhorar isso, tá bom? João Vitor. Eu deveria montar treinos bem completos e não trocar mais? Vi um vídeo de você dizendo que não devemos trocar os treinos. Sou o Hector, treino há 3 anos.
vamos falar de... Você tem uma macroestrutura de treino, você tem uma microestrutura de treino. A macroestrutura é a frequência que você treina os músculos por semana, quais são sua prioridade, o volume que você dá para eles. Essa você não deveria trocar até que você atinja o físico que você quer, tá? A microestrutura, que são as técnicas que você utiliza para isso, então, cluster set, rest pause, drop set, sei lá, série crescente, série decrescente, isso é a forma que você vai estimular o músculo. Isso até pode mudar. O que eu estou te dizendo é o seguinte, você trocar, por exemplo, supino reto, inclinado e declinado para supino declinado, inclinado e reto, muda muito pouca coisa na sua rotina, né? Sabendo que, entre aspas, o melhor é o que você fizer com mais força, tá? Porém, quando você muda o jeito de fazer o exercício, aí sim você tem uma modificação importante e dramática do resultado, né? Então, num treino, na verdade, o que você deve fazer é fixar o que são as prioridades para você e só mudar quando seu físico mudar. Se você tem uma prioridade ganhar mais peitoral e você divide várias séries de peitoral no dia, quando que você vai parar de fazer essa divisão? Quando você ganhar a proporcionalidade de peitoral que você deseja. Ponto final. Tá? Tempo mínimo. Pensa que você demora 3 meses para chegar. Eita, esse barulho da minha geladeira descongelando, eu vou ver o que é. Então, tempo mínimo para você chegar na hipertrofia máxima, 3 meses, tá? Então, trocar treino antes de 3 meses, negativo. Negativo. São exceções quando a gente faz isso. Dummy Fitness... Roubaram meu dumbbell de 12 quilos enquanto eu fazia tríceps testa. Duvido que teria coragem de roubar seus pesos. Ah, Dami, tem. Dami, o povo tem coragem de fazer bagunça na academia na minha frente, Dami. Largar os pesos assim, tudo cagado. Eu falo, meu Deus do céu. Que falta de educação. Pior que isso, tem personal que faz isso. Pô, aí é sacanagem, né? O cara trabalhar com isso e deixar a academia cagada é sacanagem, né? Kelly Dutra, não tenho um inchaço não dolorido atrás do meu joelho, dolorido que crepita. Pode ser o tal do cisto de Baker? Pode, Kelly. Pode treinar? Pode também. Rodrigo Nobre, vi seu treino com o Dr. Paulo. Muito esclarecedor. Pode falar um pouquinho sobre derrame facetário? Rodrigo, eu vou fazer melhor. Vou anotar essa demanda aqui. E aí a gente vai falar junto. Mas assim, faceta da coluna, ela é uma articulação. Se você tem um derrame facetário, é porque você teve um trauma ou você teve um estímulo repetido que pode ser... o corpo pode entender aquilo como trauma, que vai fazer com que você tenha um derrame facetário. De uma forma ou de outra, ele significa um excesso de demanda da coluna, por carga ou por repetição. Então, é uma coisa que você tem que abrir muito seu olho e ver o que está acontecendo. Vinícius Tedim, pode fazer musculação tendo hemorroidas? Pode, Vinícius. O problema de hemorroida é o seguinte, toda vez que você aumentar a pressão abdominal, você aumenta a pressão pélvica. E quando aumenta a pressão intrapélvica, a hemorroida ela vai engurgitar, ela vai encher de sangue. E você pode ter desconforto, tá? Hemorroida não é sempre cirúrgico, tá? Mas vale a pena você não ficar apostando muito, tá? Porque, cara, quer queira ou quer não, você pode trombosar a sua hemorroida. Isso é uma cirurgia de urgência, é um negócio terrível, tá? De dor, né? E que, né? Bata a situação, né, meu? Então trata da sua hemorroida certinho, né? Quando você for treinar, tenta escolher exercícios que você não precisa fazer uma prensa abdominal tão forte, né? Coloca menos carga no leg press se precisar, evitar qualquer problema, mas trate sua hemorroida. Eu sei que, cara, eu sou médico, mas eu sei que tem coisa que é vexatório, né? É vexatório, né? Você vai mostrar a sua intimidade para outra pessoa ali. Foda-se que é médico, né? É outra pessoa,
né? Mas faz isso, cara. Faz isso porque é melhor você estar tratado do que você passar por uma situação muito mais complicada do que isso, né? Eu já vi caso de paciente, por exemplo, sangrar, né? Quem chama? Vai ver. Aí o sujeito me liga do nada, cara, você não sabe o que aconteceu, eu tava no meio do trabalho, começou a sangrar, sujou minha calça, puta situação horrível. É horrível mesmo, né? Então trate-se, tá bom? A gente fica fazendo piada com hemorroida, né? Porque afinal, né, não fica num lugar muito razoável. Mas não façam piada, cara. Hemorroida é um negócio triste, né? Eu só desejo para meus inimigos. Ai, que horror. Não desejo, não. Isso é mentira, tá? Eu não sou essa pessoa. Eu não tenho inimigos. Vocês nunca vão me ver levar ninguém à estatura de inimigo. Jamais. Aliás, pensem nisso, tá? Você pode ter pessoas que não gostam de você, mas mantenham elas no lugar delas, tá? Quando você chama uma pessoa de inimigo, você está pegando essa pessoa, tirando do limbo e colocando na sua altura. Por quê? Porque você chamou ela de inimigo. Eu não tenho inimigos, nenhum. Não tenha você também, tá? Valdir Braz, qual suplemento você recomendaria para quem está começando agora na academia? Nenhum, Valdir. Eu prefiro que você comece e justamente aprenda a treinar. O suplemento é personal training. É isso que eu te recomendo. Vinícius Rodrigues. Tem uma condropatia e tendinopatia. Faço fortalecimento todo dia. O médico indicou filtração com célula-tronco. Qual a sua opinião? Cara, tem evoluído muito a tecnologia de célula-tronco e tem feito algumas melhoras interessantes. Se o médico é um cara que você confia, eu recomendo que você confie nele e continue confiando. Lavoisier. Tenho apenas 1 hora por dia trabalhando, papirando para concurso. Faço 40 de treino, 20 de cardio ou 30-30. Já tenho boa hipertrofia, quero mais definição no momento. Então, Lavoisier, você tem que pensar em dieta. Cristiane Caetano. Coloquei o chip com gestrinona e testosterona, pois tenho 46 anos e a testosterona estava muito baixa. O que você acha do chip? Não gosto. Você é mulher, aí você põe uma gestrinona e a testosterona? Não faz muito sentido, né, Cristiane? Se você precisa fazer reposição hormonal, você repõe com hormônio feminino, não com hormônio masculino, né? Se você tem 46 anos, não está usando nada de hormônio feminino, você está, pelo contrário, usando um antiestrogênio mais testosterona, eu acho que não faz muito sentido, de verdade. Eu acho uma escolha ruim, inclusive. Lembrando que assim, a gestrinona, ele é um antiestradiol. Então o que eu tenho atendido muito no consultório? Uma queixa que, por exemplo, não é da minha área cuidar, quem cuida para mim é a Carlinha Delácio, que é ginecologista, né? Então as mulheres elas estão tendo atrofia da mucosa vaginal. Elas têm relação sexual, fere a vagina delas e elas não conseguem ter mais relação por 1 semana a 10 dias. Tá? E como você tem 46 anos, você tem que pensar que aos 40 você já tinha metade do estradiol que você tinha aos 20, ou seja, a tua mucosa vaginal já não estava tão legal assim, né? Aí você vem agora e coloca uma gestrinona, que é um antiestrogênio, né? É complicado, né? Saúde sexual também é saúde, né? Frequência sexual, se você tem essa demanda, também é saúde. Agora imagina se você tem um aumento da libido, mas começa a perder mucosa vaginal. Você vai ter um casamento completo como? Como que você vai fazer com a sua vida íntima? Então, para mim, pelo que você está me falando aqui, é uma escolha ruim, né? Não teve uma ponderação adequada e é óbvio, né? Para mim, pelo menos, é óbvio, porque se é mulher, você tem estradiol, aí você repõe com hormônio masculino, eu não vejo muito sentido. Tem gente que vê, eu não vejo. Normalmente quem vende o chip é que vê, né? Eu vejo a complicação. Então, Celso Pascoal, treinando e ouvindo. Galera vendendo azul de metileno como soro do Capitão América. Não sei, Celso, eu nunca tomei azul de metileno, cara. Se tem uma coisa que eu nunca tomei, foi azul de metileno. Eu só usei azul de metileno na histologia e para dar trote nos calouros na época que eu estava na faculdade. Tirando isso, mas cada um. Se tem gente que vende, tem gente que compra, isso daí é problema deles. Eles que são brancos se resolvem.
Já Fernandes, treino há 3 meses, tomando whey isolado e fazendo dieta. Tem outro suplemento que pode me auxiliar no treino? Posso tomar betalanina? Pode. Betalanina é muito bom, vai aumentar a capacidade de trabalho realizado. Vinhado! E aí, Luiz? Tô abrindo um negócio e tem dado muito certo. Queria te dar um protótipo de presente como agradecimento. Se puder ajudar a divulgar, eu agradeço. Me ajuda a ficar rico. Luiz, toma vergonha na sua cara. Me ajuda a ficar rico? E quem ajuda eu? Ah, mas é um bonito, né? É um bonito. Se você quiser me dar de presente, eu aceito. Mas se você quiser que eu faça propaganda, aí a conversa é com o Pedro Sanchotene, que é meu chefe praticamente, o Pedro. Ele que fala as coisas que eu posso, que eu não posso fazer. A Roberta até cansou. Falou, não, deixa o Pedro cuidar de você. Aliás, Pedrão, obrigado, beijo pra você. Você é um cara valente, viu? Cabra bom. Muzi, treino com faixa de restrição sanguínea. Funciona mesmo? Para algumas situações, Fernando. Mas você tem que variar estímulo, né? Não faça só isso. Mar Ferreira, consigo fazer minha dieta neura e a balança cruel? Não entendi o que você escreveu, Mar. Consigo fazer a dieta minha neura e a balança cruel. Ah, minha neura é a balança. Ué, não se pese. Faz o que você tem que fazer. Aliás, vou falar uma coisa pra você. Tem a balança em casa, mas a única coisa que você vai pesar é comida. Não se pese. Não vá pesar você. Não faz sentido você pesar você. Eu sei que você quer ver resultado no peso, no peso, no peso. Para de pesar. Se você mesmo tá falando que a balança é cruel, por que você tá se pesando? Pesa comida. Acabou. Aqui em casa tem balança para pesar comida. Eu nunca comprei balança na minha vida. Eu tenho balança no consultório. Sabe quantas vezes eu me peso? Eu me peso às vezes para mostrar para vocês na academia coisas que são essas variações de peso. Que nem outro dia eu pesei lá 115 quilos de manhã. Aí no final da tarde eu pesei 113. E aí eu mandei a pergunta: você acha que eu emagreci? Então, sabe, não emagreci. Perdi líquido durante o dia. Né? Então você não pode se basear na balança. Balança é uma coisa muito variável. Esquece a balança. Forget the fucking scale. Fernando Júnior, lesei LCA, treinava para a polícia, mas não consigo mais correr. Médico não recomenda cirurgia, mas não tenho grana para fisioterapia. Estranho, né, Fernando? Porque o tratamento do LCA rompido é a reconstrução cirúrgica. E o certo seria você fazer a fisioterapia. Janaína Neves. Tenho 24 anos, lesão profunda na patela. O médico me indicou a cartilagem. Me indicou cartilagem? Mas eu treino pesado e só sinto mais dor a cada dia. Me indica alguma coisa melhor ou não? Ou então, Cifio ajuda. Cifio. Janaína, olha só. Vamos lá. Lesão profunda na cartilagem significa que você tem uma condropatia grau 3, 4 ou 5, tá? Isso não vem do nada. Isso vem de uma coisa chamada síndrome da hiperpressão patelofemoral. Que também não vem do nada. Vem de um excesso de quadríceps em detrimento de uma falta de posterior de coxa. Também vem do estilo de treino, do posicionamento. Então você tem que corrigir posicionamento, você tem que corrigir uma provável discrepância que você tem na força da musculatura anterior da coxa para a musculatura posterior de coxa. Resolvendo isso, tua vida zera, tá? Agora o que acontece? Muitas vezes para você conseguir treinar devido à dor, você não consegue fazer os movimentos. Então o que a gente faz? A gente faz uma infiltração com ácido hialurônico, ele melhora a lubrificação geral da cartilagem, né, da articulação, e isso facilita você fazer fisioterapia. Tá? Então, eu recomendo fisioterapia, porque nessas horas, né, eu acho legal ter um fisioterapeuta fazendo essa avaliação para você, porque é recuperação, tá? E claro, você vai ter que ter um profissional de educação física capacitado para fazer seu acompanhamento depois. Porque se você for fazer carga e não cuidar da execução, entendeu o sinal delicado, né? Renato Jantara. Ontem consegui incríveis 110 quilos no supino. Tenho 95 quilos, o problema é que eu não consigo me manter motivado sempre a ir na academia. O que te deixa motivado para seguir em frente? Nada, Renato.
eu vou sem motivação. Ontem, por exemplo, eu queria morrer e eu não queria treinar. Treinei. E justamente peitoral. E você quer saber? Fiz um puta treino de peitoral. Ontem eu bati um recorde pessoal. Consegui fazer 8 repetições com 180 quilos no supino. Porra, isso que eu tava sem vontade. Entenda, a gente não tem motivação, a gente tem disciplina, velho. Você tem que ir porque você tem que ir. Ponto final. Então você marca no seu relógio, você fala, tal hora eu vou estar na academia, tal hora chega na academia. Aí você vai falar, bom, se eu tô aqui, eu vou fazer uma série. Se eu fiz uma, eu vou fazer duas. Se eu fiz duas, eu vou fazer 10. E a coisa funciona. Thiago Silva, qual a grande finalidade do deve ser o Winstrol? Em que situações ele pode ser recomendado? Thiago, nenhuma, né? O estanozolol, que é a droga que está por trás do Winstrol, ela tem uma indicação na medicina que chama angina de Ludwig, tá? Tirando isso, né, você pode usar em situações onde o paciente tem a caquexia, né, síndrome de wasting pós-cirúrgico, ou por algum tipo de doença que seja exfoliativa, tá? Mas situações assim, né? É aquilo que eu te falo. Eu sou médico, eu não vou falar para você, olha, se você quiser ganhar massa muscular, você pode usar o Winstrol. Não vou falar isso para você, brother. Até porque, né, ser médico influi numa grande responsabilidade, que é você falar para as pessoas do uso de medicação. Você tem o uso, o abuso e o mau uso. Tá? O uso é quando você tem uma indicação, sei lá, você tem angina de Ludwig, usa o estanozolol. O mau uso é quando você usa para tratar uma coisa, né, terciária. O sujeito tem uma caquexia, tem uma síndrome de espoliação física, mas ele não come direito. Então você vai lá e dá um esteroide anabolizante. Você tinha que resolver o que ele come, não dar um esteroide. E o abuso é quando você usa sem indicação. Por exemplo, né, para algumas coisas estéticas, para efeitos estéticos, tá? Isso é a cartilha, eu sigo a cartilha, tá bom? Então, o que eu te falo? É a cartilha. O Guto tá tendo muita cefaleia por esforço, tem relação com gripe? Tem. Não tô conseguindo treinar pesado por culpa do mesmo. Guto, precisa ver se é cefaleia por esforço ou se não é uma sinusitona crônica que você desenvolveu aí, né, meu? Então, isso daí precisa ser investigado, vá a um otorrino. Vini Gnaben, o Ozempic ajuda na menopausa a controlar níveis hormonais? Não, nem um pouquinho. E a perder gordura? Não. Ela tira seu apetite, você come menos. E justamente na menopausa é muito perigoso você fazer isso. Por quê? Porque a mulher já tem uma perda aguda de massa muscular. Se você fizer uma restrição alimentar através de um análogo de GLP-1, ela vai perder músculo mais rápido ainda. E se ela mudar o padrão alimentar, que acontece muito, a pessoa ela comia bastante, mas comia comida. Aí ela começa a tomar um análogo de GLP-1, por exemplo, o Ozempic. E aí ela começa a perder fome. Ela não consegue mais comer comida. O que ela come? Ela come porcaria. Ela vai comer bolacha, ela vai comer coxinha, ela vai comer o diabo a quatro. E aí o que vai acontecer? Além de perder massa muscular, vai ganhar gordura rapidamente, isso se não fizer uma síndrome metabólica, tá bom? Kelly Moraes, possível uma pessoa com ansiedade e depressão obter melhoras, reduzir o medicamento, ela mesma esteja se auto-sabotando, inventando dor que não existe, motivos absurdos para parar de treinar? Sim, Kelly, óbvio. A pessoa só precisa ter essa consciência, né? Que é o que é mais difícil. E justamente a ansiedade e depressão, ela te rouba uma coisa chamada crítica, que é a consciência do seu estado atual. Então ela vai fazer você acreditar na mentira que você está contando, ela vai fazer você acreditar na desculpa que você está dando, ela vai te justificar para as coisas erradas que você está fazendo, né? Mas eu traí você porque eu sou deprimida. Mas eu comi 1 tonelada de açúcar porque eu estou ansiosa. Você está vendo como funciona? Então é complicado, né? Um dos objetivos de você fazer terapia é você separar uma coisa da outra. Por quê? Porque o que é o grande problema em situações de depressão e ansiedade? A doença existe, mas a pessoa não pode usar a doença como muleta ou como desculpa para fazer aquilo que ela quer. Sei lá, por exemplo, eu traí meu cônjuge,
né? Ah, é porque eu estou deprimida. Não, você traiu porque você quis, né? Você está deprimido é uma coisa, depressão não te leva para a cama com outra pessoa, né? Ou então, sei lá, eu sou descontrolado para comer porque eu sou ansioso. Não, você é ansioso, né? Não é a ansiedade que te leva na geladeira e faz você abrir e derrubar tudo que tem lá na frente, é a sua vontade. Então, uma das coisas muito importantes de se fazer terapia é justamente quebrar essa situação. Saber que é o que você quer fazer e não usar desculpa para você fazer isso daí. Por isso que é muito importante o tratamento psicológico. Cara, sem brincadeira, eu acho que a gente tem 2 momentos importantes na história profissional do Brasil. Primeiro, do começo do fitness, da era fitness nos anos 2000, a nutrição deu um boom, explodiu. Por quê? A galera falou, se eu quero ficar com o físico que eu quero, eu preciso fazer dieta. E até hoje a nutrição cresce e continuará crescendo. Ah, eu tenho medo porque hoje está cheio de nutricionista. Cara, o mercado sempre vai privilegiar os ótimos ou excelentes profissionais. A diferença é, o mercado ele perde espaço para quem é mediano, mas quem é excelente, a gente está aqui esperando. Eu estou esperando os excelentes médicos. Eu faço questão de falar para vocês quem são os médicos que eu mais confio. Vocês me viram falar assim várias vezes, mesmo da minha área, né? Eu não tenho concorrente, eu tenho colega, né? Médico do esporte, Guilherme Henck, né, que é endócrino lá no Rio, o Franz Burini, aqui em São Paulo, baita médico do esporte, Jean Spray, o Rodrigo. Cara, tem ótimos profissionais que trabalham com essa linha de estética. Tem o pessoal da nutrologia, o Eduardo Rauen, sabe? A gente fica feliz quando a gente pega uma pessoa excelente, porque você tem em quem você se mirar. Você fala, puta, esse cara é excelente. É ótimo poder admirar uma pessoa. É péssimo você não ter quem você admirar. Então, a questão profissional sempre vai ter esse lugar. E de 2019, 2020, da pandemia para cá, a psicologia ela deu um boom, cresceu. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais doentes. Esse estado de estresse social, esse mal-estar social que criou essa doença, sabe? É uma coisa que fez a psicologia mostrar a importância que ela tem na vida da gente. Então você precisa, né, sempre buscar se entender o melhor possível para as coisas elas poderem andar da forma que elas andem. Então que você faça as coisas erradas, mas que você sabe que são. Você tem que ter consciência, crítica, porque a ausência de crítica é loucura. Simples assim. Drosera Devalier. Meus tendões dos pés calcificaram por excesso de corrida sem descanso. Faz 4 anos queria voltar a correr, mas ainda dói. Como resolver isso? Davi Holmes, fisioterapia, Drosera. Vai lá que tu resolve, mas tem que ter muita paciência. G. Freitas. Retornei aos treinos, faço 3 revisões ao dia. Exame, creatina 0,9, TGO 179, TGP 171, GGT 100, SHBG 26, testo livre 10, testo total 372. Cara, tem alguma coisa que não tá legal no teu fígado por causa do seu GGT, tá? TGO, TGP, normalmente quem treina tá alterado por causa do treino. No seu caso, não. Você tem uma alteração de gama-glutamiltransferase, precisa ver que medicação que você está tomando ou que você está tomando para ver o que está acontecendo aí, tá? Lucas Ortega. Muzi, o que acha de cirurgia de correção de cicatriz hipertrófica? Tem que perguntar pro meu irmão que é dermato, @GuiMuziDermato. Vinhado, te arrumo um presente mesmo assim, você é gente boa. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Gustavo Tsuyoshi. Ohayou, o genki desu ka, Gustavo. Dor no ciático, o que faço? Repouso é uma das coisas, tá? Mas tem que tomar medicação, normalmente para dor na ciática, assim, a gente recomenda um glicocorticoide e físio, né? Porque é o que normalmente causa. Janaína Neves, entendi, muito obrigado. Outra dúvida que tenho, eu tenho ansiedade, uso frontal 1 mg e também uso oxandrolona 10 mg por dia. Você acha que o frontal corta efeito oxandrolona? A oxandrolona provavelmente modifica o efeito do frontal, Janaína, não faz o menor sentido o que você está fazendo. Oxandrolona é um esteroide anabolizante, ele age na sua amígdala aumentando a sua ansiedade, a sua irritabilidade e a sua agressividade. E você está tomando o frontal que é para controlar justamente isso. Você compreende a bobagem que você está fazendo, Jana?
coração, vou te falar, viu? Olha, se você estivesse do meu lado, eu ia aproveitar que eu tô de chinelo, eu ia te apresentar minha Havaiana. Lucas, estiramento de ilha-pessoas, natação e musculação, quais exercícios ajudam a fortalecer lombar e glúteos? Lucas, se você faz natação e você compete, você precisa de uma avaliação muito mais pormenorizada, porque provavelmente você está com um desequilíbrio muscular importante, tá? Então não é simplesmente fazer os exercícios que fortalecem esses grupos, não. Porque se você fizer isso de uma forma desordenada, você vai piorar e não melhorar. Descomplicando sites. Quem fez bariátrica consegue mesmo ganhar massa? Consegue. Aumentar o bumbum? Consegue. Se você faz musculação, a única coisa que você precisa é dirigir a sua musculação para isso. O que acontece, como você fez bariátrica, provavelmente você teve uma perda de massa muscular importante junto com a gordura. E aí o que acontece? Você tem que atingir o nível de treinamento onde você esteja treinada. Tá? Por quê? Porque pensa que você tem um gap aí de forma física e de capacidade física que você tem que buscar, porque você perdeu o músculo por causa da cirurgia. Quando você chegar naquilo que é o seu potencial genético para isso, né? Aí você começa a treinar para ganhar glúteo. Ah, como é que eu chego nisso? Ó, pensa o seguinte, se você não consegue agachar nem com o seu peso do corpo, significa que você não vai ter benefício em fazer treinamento localizado. Você precisa ter um fortalecimento geral. Agora, nada impede para o seu treinador de já ir trabalhando, né, parcialmente alguns segmentos para você ir melhorando esteticamente. Isso é possível fazer, isso é factível e isso funciona. Agora, você tem que ter essa conversa com ele e você tem que ter paciência, porque você passou por uma bariátrica. E outra coisa, para você a dieta sempre vai ser mais difícil. Primeiro porque você fez provavelmente uma cirurgia com características desabsortivas. E aí o que vai acontecer? Para uma cirurgia com características desabsortivas, você vai ter um físico que sempre está sujeito a estresse metabólico energético. Ou seja, você tem facilidade para aumentar seu cortisol, dificuldade para ganhar massa muscular. Principalmente determinado pela alimentação. Então você tem que ter uma alimentação muito precisa. E por que isso é difícil? Porque você chegou na condição de precisar de uma cirurgia bariátrica porque você não tinha controle alimentar. E agora você vai ter que obrigatoriamente desenvolver. Então leva isso muito a sério. Muito a sério. Isso vai ser um dos maiores desafios da sua vida, na verdade. Gabriela Berga tem impacto femoroacetabular. Consigo fazer exercício para melhorar a dor sem fazer cirurgia. Tenho 30 anos. Consegue, Gabriela. Mas são os exercícios que não envolvem sobrecarga axial. Pedro Lazarotto. Sou imensamente grato por ter aparecido na minha vida. Saí da estagnação, fui no Nutri, comecei a treinar, comecei a terapia, voltei a estudar. Cara, feliz por você, Pedro. Sabe quem me falou isso? É o Jerônimo, que trabalha comigo. Ele falou, pô, tem gente que eu conheço que saiu da depressão porque tá fazendo exercício, tá se cuidando e começou a assistir você. Cara, esse é o verdadeiro intuito, a verdadeira satisfação de estar aqui com vocês todos os dias. 1h12 pedalando com vossas excelências. Preciso ir treinar. Elisângela Afonso, última pergunta então. Última. Aí a gente encerra por hoje. Vim agradecer o incentivo de 2 meses atrás. Estou na academia há 2 meses, já perdi 10 quilos. Obrigado pelo incentivo de todas as manhãs. Elis, um beijo no seu nariz. Que você seja muito feliz, tá? E que suas escolhas, elas reflitam as suas difíceis decisões, que são de sempre optar por aquilo que te faz bem e que te coloca no desconforto diário. Tá bom? Então, o que eu desejo para você é o que eu desejo para todo mundo daqui, tá? Que vocês descubram que são os grandes desafios de vocês, para que vocês possam enfrentá-los. Porque, na verdade, o que acontece? Muita gente não consegue chegar num lugar muito aonde gostaria, porque não consegue identificar o que são os grandes desafios da vida. Eu acho que uma das coisas mais importantes da nossa vida é justamente isso, é ter o bom senso, a crítica, por que não a inteligência de você saber quais são os seus desafios, quais são as suas limitações, tá? E a gente é cercado de limitações, sabe, pessoal? Não é porque você consegue ser bom em uma coisa que você é bom em tudo. Essa é a primeira lei do bom senso. E eu respeito muito isso. Não parece, mas eu já me fudi pra caralho.
e continuo me fudendo, tá? Então, palavra de um cara que tem 43 anos e que se fode todo dia. Primeiro, se você pode evitar uma coisa, evite. Segundo, seja guiado pela razão. Lembra da Anne Rand, tá? Tem situações, gente, que a gente só vai perder, infelizmente. Então você tem que ter o bom senso de tomar a decisão que vai fazer você perder menos. Chama minimização de dano, tá? A gente faz isso até na medicina. Quando a gente pega uma pessoa toda estrupiada que sofreu um acidente, que você não consegue resolver ela definitivamente no momento, a primeira coisa que a gente faz é damage control, ou minimização de dano. E a gente tem uma série de exemplos que a gente tem que fazer por aí para ajustar isso. Né? E finalmente, é o que eu mais falo para vocês, encontrem conforto em estar desconfortáveis. O diferente disso, chega uma hora que vira tédio. Aquela sensação ruim na tua barriga que não tem nada para fazer naquele sábado à tarde. Né? Quem prefere, por exemplo, o conforto de estar sozinho? É a síndrome do sábado à tarde. Você está com uma falta de alguma coisa que você nunca teve. O que é? É um relacionamento que te complete. Aquela sensação de incapacidade de se mover financeiramente, por quê? Porque você escolheu ter uma forma de trabalho que faz você fazer só aquilo que é obrigado e não se superar nunca. Pois é, tudo que é sucesso na sua vida vem com desconforto. Entenda isso. Isso não quer dizer que é ruim, quer dizer que é um desconforto. Sabe, em última instância, eu fiz um post para a Roberta esse final de semana e para todo mundo pensar, né? Era um raciocínio que eu tenho. Que foi, como que eu acordei de manhã? E por mais que minha vida, a minha vida conjugal seja plena e maravilhosa, gente, a gente não tem um relacionamento sem desentendimento, sem briga. A diferença é que a gente tem um relacionamento que tem muito respeito. Então, eu respeito a minha esposa, ela me respeita. Então, a gente tem desentendimento. E a gente se entende. Sabe, o desconforto, ele é inerente da nossa natureza de ser humano. O ser humano, ele é eternamente incompleto e eternamente insatisfeito. O que a gente faz? A gente se completa, a gente se satisfaz? Não. O que a gente faz, na verdade, é criar uma intermitência nisso. Você, horas é completo, horas é satisfeito. E quem é a pessoa feliz? Aquela que é mais completa e satisfeita do que o inverso. A felicidade, ela não é uma coisa eterna, ela é uma coisa fugaz. Quando você atinge uma determinada coisa que te traz felicidade, aquilo diminui e você passa a buscar outra coisa. Então o que a gente tem que buscar? A gente busca ter o direito à procura da felicidade. É assim que a gente faz as coisas. E a gente faz isso num campo de desconforto. Então pensa nisso, tá? Quando você estiver reclamando da sua vida, tá tudo errado. Cara, se tua vida tá tudo errado, significa que você tem bastante coisa para fazer. Pensa que tem gente igual você e que está sofrendo porque tem uma vida tudo certo e não tem dificuldade nenhuma. E essa pessoa ela está com depressão, essa pessoa está ansiosa, essa pessoa tem síndrome do pânico. Por quê? Se a gente não tem um determinado nível de estresse na nossa vida, a gente não tem motivação para seguir adiante. Você quer que motivação? Né? Não pensa que é alguém passando a mão na sua cabeça, te elogiando, falando que está tudo bem. Lembra da história de Dostoiévski? Ele estava preso num gulag, ele achava que ia ser morto, e por conta de achar que seria morto, é que ele escreveu tudo que ele escreveu. Todas as grandes obras da literatura russa que a gente tem acesso até hoje. Né? Ele fez aquelas obras-primas a partir do desconforto, do vislumbre, da presença constante da morte. Você não precisa disso, tá? Você não precisa disso não. Mas é muito legal você ativamente saber que você depende daquele desconforto que é a busca incessante da sua felicidade. Lembra, a busca da felicidade mora
num mar de desconforto, tá? Aproveita que hoje é final de semana, no meio da semana, aproveita que hoje é dia das crianças, tá sol, né? Então, vai curtir, vai ver sua vida. Eu vou treinar, vou levar as crianças para almoçar. Roberta tá trabalhando, infelizmente ou felizmente, né? É um desconforto que propicia conforto pra gente. E a gente se fala amanhã. Amanhã às 7 da manhã tem banha. Hoje a gente fez um banha gigante, 1h20 de bike. Deu para falar bastante coisa, né? E lembra que eu falei para vocês, tá? Lembra que eu falei para vocês da diferença de moral e estética. Isso é uma coisa importante. A gente está há alguns dias numa decisão importantíssima para o país, né? Você tem uma figura que tem uma moral questionável contra uma pessoa que tem uma estética questionável. E eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou fazer, né? E eu espero que vocês decidam também dar a opinião de vocês e decidir. Por quê? Porque é o que eu falei para vocês. As únicas pessoas que estão mandando vocês votarem nulo estão com a vida ganha, viu? Os politiquinhos bonitinhos, tudo com a vida ganha. Reeleitinho, né? Na tranquilidade. Então, para eles, ó, não acredite nas pessoas que estão mandando você votar nulo. É a coisa mais idiota que existe do mundo. Pensa que eu sou médico. Chega uma pessoa na minha frente e traz um familiar. E essa pessoa está ferida mortalmente. Votar nulo é a mesma coisa que essa pessoa me trazer um familiar que está ferido mortalmente, eu cruzar meus braços e falar assim, não vou fazer nada, vai morrer mesmo. É isso que você queria ver? É isso que você gostaria de ver? Eu cruzando meus braços, sem tentar fazer nada? Cara, quem mata e dá vida é Deus. Mas é função do médico brigar com todas as forças para contrariar que a morte aconteça. Eu nunca cruzaria meus braços. Nunca. Nunca. E eu vou decidir. E Gilmar, você me desculpa, Nanda Desto, você me desculpa, mas não dá não, viu? É muito claro para mim. Muito claro. E eu espero que seja claro para vocês também. Tá? A gente se vê amanhã. Amanhã de manhã. Tá bom? Beijão pra vocês. Vão curtir o feriado.